Revelação chocante. O que aconteceu após o sussurro misterioso que mudou tudo para sempre. Era uma noite de tempestade na pequena cidade de São Pedro dos Ventos, onde os segredos se escondiam atrás de sorrisos e portas trancadas. Clara, uma professora de história dedicada, estava em casa, cercada pelo cheiro de chuva e o som das gotas batendo nos vidros. Enquanto o trovão rugia, ela se perdia em pensamentos sobre as lendas locais. De repente, um sussurro cortou o barulho da tempestade. Parecia vir de dentro da casa, um chamado manso e enigmático. Clara sentiu um frio na espinha. Seu nome. Você precisa saber a verdade. A voz era familiar, mas estava distorcida pelo tempo e pelo medo. Clara levantou-se, o coração acelerando. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Era como se as paredes soubessem o que estava prestes a ser revelado. A sensação de que estava prestes a descobrir algo doloroso a envolveu. E ela se lembrou das histórias que sua mãe sempre omitiu. Era hora de mergulhar nos segredos que sua família guardava. Ao mesmo tempo em que buscava respostas, Clara lembrou-se de um baú antigo que pertencera à sua mãe. Esfregando as mãos nervosamente, correu para seu quarto e o encontrou. Estava empoeirado e coberto de teias de aranha, como se o tempo tivesse parado ali. Dentro, encontrava-se um diário revestido de couro desgastado. Ao abri-lo, o cheiro de papel envelhecido invadiu suas narinas, e logo, palavras intrigantes começaram a dançar diante de seus olhos. As páginas revelavam traições sutis e escândalos que abalaram a reputação da família décadas atrás. Conforme mergulhava na leitura, Clara descobriu que sua mãe havia feito o possível para proteger a família de um escândalo que ligava seu passado a uma corrupção que permeava a cidade. Aquelas histórias eram as mesmas que ela contava para seus alunos, mas agora, reveladas com um tom sombrio e misterioso. Clara começou a perceber que a verdade que sua mãe tanto temia era também a verdade que a cidade escondia. Mas entre a busca pela verdade e o desejo de proteger a memória da mãe, Clara se viu em conflito com Lucas, seu irmão, que a alertou para não cavar mais fundo. Ele parecia assustado, como se as revelações pudessem desmoronar tudo o que eles conheciam. Clara sentiu a pressão, mas uma chama de determinação acendeu dentro dela. Seria possível restaurar a honra de sua mãe enfrentando a corrupção que envolvia a cidade? O clímax se aproximava quando Clara percebeu que a verdade não só poderia destruir sua vida, mas também poderia unir sua família. O peso das decisões se tornava cada vez mais intenso. Quais segredos mais estavam enterrados? Clara, com o diário em mãos, se abalou com a possibilidade de que o que encontrasse poderia mudar tudo, e não sabia se estava pronta para suportar as consequências. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Clara segurava o diário, a sensação de que os segredos estavam se desenrolando diante dela intensificou-se. O vento uivava lá fora, como se quisesse se infiltrar na casa e roubar as verdades que ela estava prestes a descobrir. O tempo parou por um momento, quando ela leu sobre uma figura obscura que aparecia nas páginas. Um sobrenome que ela reconhecia. Um sobrenome que devia ficar na sombra. Bandeira, sussurrou Clara quase sem som. O nome mais importante da cidade e o que mais prometeu redenção à sua família. Mas agora parecia uma maldição. Fiquei paralisada ao entender que a corrupção não afetava apenas a cidade. Estava ligada, de alguma forma, a ela.
O coração dela acelerou. Como sua mãe havia conseguido guardar isso por tanto tempo? E por que ela nunca mencionou que havia um vínculo entre o escândalo local e seu próprio passado? Clara não teve tempo para formular suas perguntas. Um barulho estrondoso ecoou da varanda, fazendo as janelas vibrarem. A luz do relâmpago iluminou a sala por um breve instante, e a sombra de uma figura apareceu na porta. Clara! A voz de Lucas, carregada de preocupação e algo mais. Um medo profundo. O que você está fazendo aqui? Temos que ir. Lucas, você não vai acreditar no que eu encontrei. Clara gritou, mas ele não parecia ouvir. Com a respiração acelerada, ele se aproximou, pegando o diário de suas mãos, os olhos dele escaneando as páginas com urgência. Você não pode ler isso. Não agora. Seus lábios tremiam. Havia um desespero que Clara nunca vira antes no irmão. Você não entende. Nesse momento, um novo trovão fez as luzes piscarem e tudo ficou abruptly silêncio. Um grito distante cortou a noite, vindo de fora. Clara e Lucas trocaram olhares. O que poderia ser? Vamos ver. Clara se movia, mas Lucas a puxou de volta, segurando seu braço com força. Não, pode ser perigoso. Perigoso? O que você sabe que eu não sei? A voz de Clara estava mais alta, a adrenalina subindo. Lucas hesitou, e então a sombra na porta se iluminou novamente, e uma figura conhecida emergiu. Alguém que Clara não esperava ver ali. Matilde? Clara chamou, reconhecendo a mulher que sempre trouxe flores para o seu aniversário e desaparecia por meses. O que você está fazendo aqui? Matilde havia sido uma amiga íntima da mãe dela, mas agora seu rosto estava pálido e a expressão alarmada. Clara, precisamos conversar. É sobre o diário. Você precisa entender que algumas verdades não devem ser reveladas. A atmosfera estava carregada de tensão, como se um grande segredo estivesse prestes a ser desnudado. Clara não conseguia acreditar que Matilde tinha algo a esconder. Por que você está tão assustada? O que você sabe sobre a nossa mãe? Então, antes que Matilde pudesse responder, uma explosão ressoou na distância, fazendo com que a casa tremesse. As janelas se quebraram e uma fumaça espessa começou a invadir o lar. Clara, em estado de choque, percebeu que o que estava acontecendo era maior do que imaginava. Não era apenas uma tempestade. Era uma guerra. Alguém estava determinado a eliminar os segredos que sua família havia guardado. Corra! Gritou Lucas, puxando Clara para fora da casa em meio ao caos. O coração dela estava batendo violentamente. Não conseguia distinguir o medo do desejo de saber a verdade. Mas uma pergunta assombrava sua mente. O que Matilde tinha que esconder que poderia mudar tudo? O que mais estava à espreita nas sombras? Clara e Lucas correram, puxados pela urgência da situação. O chão tremia sob seus pés enquanto as chamas começaram a engolir a parte de trás da casa. O medo estava estampado no rosto de Lucas, mas Clara não podia parar. O que Matilde sabia? O que sua mãe realmente escondia? Com o diário apertado contra o peito, ela segurou a mão do irmão e saiu da casa, agora envolta em fumaça. Vamos para a cidade! Precisamos de ajuda! Gritou Lucas, os olhos inquietos. Mas Clara estava focada. O nome Bandeira ecoava na sua mente. Por que era tão importante? Que ligação existia entre aquele sobrenome e sua família? O vento uivava, como se as próprias árvores quisessem adverti-la dos perigos que a aguardavam. Ao chegarem à praça, tudo era confusão. Pessoas corriam, tentando escapar do fogo e do caos. Clara viu um grupo de moradores se reunindo, todos com olhares aterrorizados. A cidade está em chamas e é tudo culpa da corrupção. Uma voz gritou, cortando o barulho da tempestade. Clara congelou. Aquela voz era a de Matilde. Todas as peças se juntaram num só instante. Matilde, sempre tão gentil, sempre trazendo flores, agora estava no meio do tumulto, o olhar aterrorizado. A expressão dela era de dor,
e Clara sentiu uma pontada no coração. Ela se virou para Lucas. Temos que descobrir o que está acontecendo. Mas o irmão a puxou mais para perto dele. Precisamos ficar longe dela, Clara. Você não entende? Matilde não é quem você pensa. Como você sabe disso? Clara se sentia confusa. A raiva começava a borbulhar. Ela era próxima da nossa mãe, mas Lucas não a ouviu. Ele estava fixo em Matilde, que havia se afastado do grupo, seus olhos se encontrando com os de Clara. O ar estava pesado de tensão. Matilde gritou novamente, desta vez deixando escapar um rasgo de desespero. Clara, escute. Há algo que você precisa entender. O coração dela disparou. Que segredo a mulher guardava? Só então, sem aviso, uma explosão ecoou nas proximidades. Clara e Lucas foram jogados para o chão, aturdidos. Clara se levantou rapidamente, buscando Lucas, mas antes que pudesse encontrá-lo, a cidade pareceu desabar. O chão tremeu mais uma vez e a fumaça a envolveu. Enquanto se recompunha, viu Matilde se levantando com dificuldade. Havia um brilho estranho em seus olhos, quase como se estivesse liberando alguma espécie de energia. E foi então que tudo se transformou. Você, Clara, é parte disso. Você não sabe, mas sua mãe. Fiz acordos. Acordos com os Bandeira, Matilde gritou, revelando um sorriso perturbador. O coração de Clara afundou. Acordos? Lucas a interrompeu, a raiva contida na voz. O que você quer dizer? Mas o olhar de Matilde agora tinha uma intensidade que lembrava algo sombrio. Não é só sobre corrupção. É sobre poder. A família de vocês sempre esteve no centro disso. Clara mal conseguia respirar. Era como se a terra tivesse desaparecido sob seus pés. Sua mãe, a mulher que ela idealizava, tinha feito negócios obscuros com aqueles que corromperam toda a cidade. Você precisa decidir, Clara. Matilde continuou, sua voz agora parecendo mais uma ordem do que um aviso. Se você abrir o diário, outros segredos se revelarão. Mas saiba, muitos não querem que isso venha à tona. O olhar de Matilde carregava uma promessa de devastação. Clara olhou para Lucas. As palavras podiam esmagá-los, mudar tudo. O que mais havia no diário? Quem mais estava envolvido nesse jogo? Antes que pudesse responder, uma nova explosão ao fundo iluminou o céu, um clarão ofuscante. No meio do fogo e da fúria, Clara entendeu que o que estava prestes a descobrir poderia não apenas destruir sua família, mas toda a cidade. A verdade estava ali, pulsante, pronta para ser revelada. Mas a que custo? Com a mão ainda segurando o diário, Clara fez uma escolha silenciosa. O que faria agora poderia mudar não apenas o seu destino, mas o destino de todos, que conhecia. A noite era longa e cheia de mistérios, e a verdade ainda estava à espreita, esperando. Clara estava paralisada. As palavras de Matilde ecoavam em sua mente enquanto o caos à sua volta parecia se intensificar. Antes que pudesse processar completamente o que ouvira, uma nova explosão ressoou nas proximidades, arremessando um pedaço de uma parede em sua direção. O fogo lambeu o céu e o calor quase a atingiu. Rápido, Clara! Lucas gritou, puxando-a pela mão. Mas seu corpo estava pesado, como se 1000 pedras o segurassem em lugar. Matilde parecia emitindo uma energia estranha, como se algo dentro dela estivesse prestes a explodir. Você tem que ir, a mulher gritou novamente. Mas Clara não conseguia se mover. Você precisa entender o que eu estou dizendo. Matilde avançou, seu tom se intensificando. Se você abrir aquele diário, será mais do que apenas revelar segredos. Você pode desencadear uma calamidade que ninguém pode parar. De repente, um próprio trovão se fez ouvir, mais próximo do que nunca. E então, em um instante, houve uma mudança. Um brilho intenso emana de Matilde, como uma luz sendo solta de um jarro. Clara piscou, os olhos se adaptando à cena sobrenatural. Então, num movimento que desafiava a lógica, Matilde começou a levitar, ergueu-se alguns centímetros do chão, e o ar à sua volta parecia pulsar com uma força visível. Clara e Lucas ficaram estáticos, a incredulidade pintada em seus rostos. O que estava acontecendo?
Matilde, o que você... Clara mal conseguiu completar a frase, mas a mulher interrompeu. Seu olhar agora gelado e distorcido. Clara, você não é o que pensa que é. As palavras foram como um soco no estômago dela. Você está ligada aos Bandeira de uma forma que jamais imaginou. Sua mãe não era só uma vítima. Ela fazia parte do plano. O chão sob seus pés começou a tremer e Clara sentiu seu próprio coração disparar. Do que você está falando? A voz dela tremia, a confusão transformando-se em pavor. Matilde então sorriu, mas não era um sorriso comum. Era uma expressão cruel, quase triunfante. A ligação de sua família com os Bandeira vai além da corrupção. Você é a chave para a preservação daquilo que eles têm construído por gerações. Uma onda de calor envolveu Clara, e então Matilde pareceu entrelaçar seu olhar com o dela. Você sempre fez parte disso, Clara. A verdade é que sua mãe não queria que você soubesse, pois sabia que o segredo poderia te consumir. Clara olhou para Lucas, buscando uma ajuda que nunca chegava. Ele estava paralisado em estado de choque. O pano de fundo da cidade em chamas e a sombra da matança distorcida que se formava acima deles a deixaram perdida. Não pode ser, isso não faz sentido. Mas Matilde continuou. Não pense que sua mãe te protegeu. Ela te escondeu. As mensagens no diário, as histórias que ela contava. Tudo. Eram instruções para você. O coração de Clara bateu forte. As peças começaram a se encaixar, mas a verdade parecia tão distorcida, tão maligna. Era demais para absorver. Proteger? Isso é proteger você? E então, como se o universo tivesse ouvido suas perguntas, o céu se iluminou com um flash ofuscante. Clara fechou os olhos, a luz explodiu, e ela sentiu uma força empurrá-la para trás. Quando finalmente abriu os olhos, o que estava diante dela era incompreensível. Matilde havia desaparecido. Ao seu lugar, no entanto, um objeto reluzente estava no chão onde ela estava flutuando. Era um anel. Um anel que Clara reconheceu imediatamente por causa da gravura peculiar na superfície. O símbolo dos Bandeira. A cidade continuava em chamas. Ao fundo, as pessoas gritavam no desespero, mas Clara estava em silêncio, segurando o anel. Uma nova realidade parecia se formar, e uma pergunta queimava em sua mente. O que agora fazia parte da própria história dela? Ela não só herdara o segredo da mãe, mas também o peso dos Bandeira. Clara a puxou de volta à realidade, sua voz carregada de urgência. O que você está fazendo? Precisamos sair daqui. O vínculo com Matilde e tudo que ela revelara tornou-se um fardo pesado. Clara olhou para o anel novamente, e a conexão profunda parecia pulsar através dela. Não tinha certeza do que significava, mas sabia que suas próximas escolhas moldariam não apenas seu destino, mas de todos que a cercavam. O que mais havia nas sombras? O que seria necessário sacrificar para desvendar a verdade? Com o anel firme na mão, Clara decidiu que o que quer que estivesse por vir só poderia ser enfrentado se ela conhecesse todas as partes da história, mesmo as mais obscuras. Ela olhou para Lucas, uma firmeza nova em seu olhar. Vamos, precisamos descobrir de uma vez por todas o que isso significa. E assim, com a dúvida e o medo como companheiros, os dois seguiram em frente. Deixando as chamas e o mistério para trás, mas levando consigo a promessa de que a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava prestes a ser revelada. Clara estava paralisada. O anel brilhava em sua mão e o caos à sua volta parecia um pesadelo. As chamas explodiam em tantos lugares que ela mal conseguia se concentrar. Lucas a puxava, mas a mente dela estava nas palavras de Matilde. Algo dentro dela se agitou, uma verdade esperando para ser descoberta. Clara, temos que ir, Lucas insistiu, arrastando-a enquanto a fumaça engolia tudo ao redor. O que foi aquele brilho? O que Matilde estava tentando dizer? A pressão do momento a forçou a se mover, mas seu pensamento girava. O que mais a ligava aos Bandeira?
Existe algo mais além das mentiras e corrupção? Tentou encontrar as respostas na expressão de Lucas, mas ele estava tão perdido quanto ela, os olhos arregalados de terror. De repente, os gritos se tornaram mais intensos. Clara ouviu a multidão se agitando e uma nova explosão estremeceu o chão sob seus pés. Ela apenas podia ver a confusão, o pânico. Alguém gritou seu nome. Clara! Era a voz de Matilde mais intensa que antes. Clara virou-se e ali estava Matilde com uma energia diferente, rodeada por uma aura quase sobrenatural. Agora você precisa decidir. Mas antes que pudesse reagir, Matilde se aproximou e o ambiente deslizou para um silêncio sepulcral. O mundo ao redor parecia evaporar. Os gritos das pessoas se tornaram ecos distantes, e tudo o que Clara sentia era o olhar intenso de Matilde. Você tem que saber. As mentiras que sua mãe escondeu vão além de qualquer corrupção. O que ela fez, Clara, envolve você diretamente. Clara ofegou. Envolver-me como? O nó na garganta dela cresceu, o medo a consumindo. Porque você não é apenas uma professora. Você é a herdeira, Clara. O que você carrega é um legado que foi esquecido, uma conexão que sua mãe nunca quis que você descobrisse. A voz de Matilde soou mais como uma advertência do que uma revelação. Um ruído, um rasgo inimaginável sacudiu a cena à sua volta. A cidade estava em chamas, mas Clara sentia-se pronta para enfrentar o que Matilde afirmava. O que você quer dizer com herdeira? Matilde hesitou, como se estivesse decidindo se deveria revelar mais. Os Bandeira não são apenas uma família rica. Eles controlam a cidade com um poder que vem de uma antiga magia, e você, Clara, faz parte disso. Sua mãe fez um pacto, um sacrifício, e agora você também é parte da escolha que deve ser feita. Clara ficou em choque. A verdade começava a se entrelaçar com a ficção, e ela se sentiu ilhada. O que mais ela podia descobrir que mudaria sua vida para sempre? O que você quer dizer com sacrifício? Lucas interrompeu, sua voz cortante. O que você está dizendo, Matilde? Isto não é apenas uma luta contra a corrupção. É uma guerra pela sua alma. Matilde gritou, e o desespero em sua voz era visível. Suas palavras foram como um golpe no estômago de Clara. Todas as certezas estavam se desmoronando ao seu redor. Era um jogo que não compreendia. E então, como se o universo estivesse permitindo uma última escolha, algo verdadeiramente chocante aconteceu. O céu escureceu ainda mais e um tornado de luz emergiu da escuridão, algo se rompendo no chão, bem atrás de Matilde. A figura dela começou a tremular, como se estivesse se desfazendo em partículas, seu rosto se distorcendo em um pavor sem fim. — Clara, corre! Lucas gritou, puxando Clara em sua direção. Mas antes que conseguissem ir, uma voz profunda ressoou numa onda de poder. — Você ficará. A atmosfera ao redor deles mudou. Clara olhou para trás. Matilde riu, mas não era o riso de uma amiga. Era um som perturbador, como se ela estivesse se transformando numa sombra. Esse mundo não é só dos mortais, Clara. Você escolherá entre o que parece ser seu e o que realmente é. O chão sob os pés de Clara começou a tremer e a cidade estava em uma tempestade de caos. O passado dela, a ligação com os Bandeira, tudo parecia se aproximar, todas as verdades esmagando-a como uma avalanche. Clara não sabia o que fazer. O que Matilde realmente queria dela? O que significava ser herdeira de um legado pregado em corrupção? Nada apareceu. Era como a tinha ensinado. E no meio de tudo, a única certeza que Clara possuía era a incerteza. A urgência de descobrir a verdade a arremessou para o desconhecido. E o que ela escolheria a seguir poderia ser mais devastador do que poderia imaginar. O chão sob os pés de Clara tremia intensamente e os gritos da multidão ecoavam como ecos de desespero. Lucas a puxava, mas ela estava paralisada,
consumida pelas palavras de Matilde. O anel nos dedos pulsava de uma forma que parecia exigir algo dela. Clara sentia que as informações se entrelaçavam, formando um labirinto dentro da cabeça. O que havia feito sua mãe para protegê-la? O que ela havia escondido? Clara, Lucas gritou mais uma vez, arrastando-a com força. Temos que sair daqui agora. Ela respirou fundo, lutando contra a confusão, quando de repente uma sombra densa surgiu diante dela. Era Matilde, mas não a Matilde que conhecera. Esta parecia envolta em uma aura brilhante, como se estivesse prestes a explodir em energia. Você precisa decidir, sua família está em perigo. A voz dela reverberou com um eco distante, como se viesse de um lugar além daquela dimensão. Decidir? O que você quer dizer? Gritou Clara, o tom de desespero vibrando em seu peito. Matilde se aproximou, e naquele instante, Clara sentiu uma conexão estranha, como se tudo ao redor estivesse se dissolvendo. O que você não sabe pode mudar tudo. A súbita intensidade no olhar de Matilde fez Clara hesitar. Os Bandeira não são apenas uma família rica e corrupta. Eles estão ligados a poderes que você nem imagina. O ar ficou pesado e a luz ao redor pareceu se concentrar, enquanto Clara engolia em seco. Que poderes? Que ligação? Minha mãe fez um acordo com eles? Sim, e por sua causa. O olhar de Matilde ardia, mas antes que ela pudesse concluir, o som estrondoso interrompeu a conversa. Uma explosão não muito longe fez o solo tremer e um manto de fumaça subiu, engolindo tudo. Instintivamente, Clara e Lucas se viraram para a explosão. O que saiu de lá, porém, fez seus corações pararem, das chamas e da fumaça. Uma figura emergiu, envolta em um brilho intenso. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era a mãe de Clara. Não! Clara ficou em choque, sem palavras. Sua mãe estava ali, como se tivesse voltado dos mortos. A expressão dela era pálida e dorida, e os olhos cheios de uma tristeza profunda. Clara, eu... A mulher começou, mas sua voz foi cortada por um ruído ensurdecedor, como se algo estivesse prestes a quebrar. Você não pode estar aqui, Lucas gritou, sua voz embargada pela incredulidade. Você não pode! O que está acontecendo? Enquanto isso, Clara estava paralisada. A imagem da mãe era mais do que seu coração podia suportar. Mãe, o que você fez? O que houve com você? Por que nunca falou sobre os Bandeira? O pavor alastrava-se entre eles, amplificando a adrenalina em seus corpos. Eu não podia. Eu protegi você, Clara. A voz dela tremia e desmoronava ao mesmo tempo que Clara sentiu a profundidade de cada palavra. Precisávamos manter a família a salvo, mesmo que isso significasse esconder verdades terríveis. Mas antes que Clara pudesse processar tudo isso, a figura de Matilde começou a tremer e tomar forma outra vez. As mentiras estão prontas para ser reveladas. A mulher se desvaneceu em uma nuvem brilhante, enquanto Clara observava em pânico. Eles sempre estiveram observando. Os últimos ecos de Matilde foram quase um lamento, como se algo estivesse se partindo. Corra, Clara! Eu não posso ficar aqui muito mais. A mãe de Clara falou, mas neste momento ela não parecia estar em controle de seu próprio ser. Você tem que descobrir a verdade. A ligação não é apenas da sua mãe. Você também está conectada. Mãe! Clara gritou, mas uma nova explosão a interrompeu. As chamas tomaram forma e o chão sob eles começou a se rachar. Então tudo aconteceu de novo, e em um instante, o brilho da forma de Matilde atingiu Clara. Uma onda de energia pulsou entre elas, e Clara teve uma visão. Ver seu passado, os acordos antigos, as promessas quebradas. Tudo parecia se entrelaçar. A verdade era mais sombria do que Clara jamais poderia ter imaginado. A mãe, a conexão com os Bandeira, a proteção. Tudo isso era apenas a superfície de um oceano de traições que corriam mais profundas do que o próprio sangue. Clara não sabia se poderia suportar, se o peso das revelações a esmagaria. Escolha. Clara! A voz da mãe gritou enquanto a realidade ao redor começava a se desintegrar. Você pode mudar tudo! E no meio daquele tumulto, com o anel ainda apertado em sua mão,
Clara percebeu que a verdadeira escolha estava além de tudo o que conhecia. O que significava ser a herdeira, e quanto dela era realmente dela, e quanto era um fardo que precisaria carregar. Quando a intensidade do momento explodiu, Clara viu a figura da mãe se dissipar. Um silêncio opressivo tomou conta, e o chão sob eles ruía, fazendo Clara e Lucas perderem o equilíbrio. "O que vamos fazer?" ele perguntou, sua voz agora cheia de terror, enquanto as chamas engoliam o cenário atrás deles. E assim, Clara se viu no meio de um abismo, as peças da sua vida caindo ao chão, sem saber se conseguiria juntar novamente, mas sabendo que o futuro estava bem na sua frente, esperando por uma decisão que mudaria tudo. Clara estava paralisada. O anel brilhava em sua mão, e o caos à sua volta parecia um pesadelo. As chamas explodiam em tantos lugares que ela mal conseguia se concentrar. Lucas a puxava, mas a mente dela estava impregnada pelas palavras de Matilde. Nela, um labirinto de perguntas se formava. O que a mãe havia realmente feito? O que era preciso para acabar com tudo isso? "Clara, vamos!" gritou Lucas, o desespero em sua voz a dissipando por um momento. Um rugido distante surgiu e o chão tremeu sob os pés deles. Clara finalmente se viu se movendo, mas a visão de sua mãe desaparecendo era opressiva. Uma dor profunda preenchia seu peito. Então um clarão ofuscante surgiu atrás dela. Clara virou-se, seus instintos em alerta, e o que viu a fez tremer. Matilde não mais de pé, mas flutuando no ar, envolta em uma aura brilhante, como se estivesse em transe. "Você deve decidir, Clara." Ela soava diferente, quase uma entidade, como se a figura familiar tivesse se transformado em algo muito maior. Mas antes que Clara conseguisse sequer entender o que estava acontecendo, o escuro desmoronou atrás de Matilde. Com um estrondo, o chão se partiu e uma fissura se abriu. Um abismo como uma boca aberta. Clara sentiu a pressão do ar ao redor, como se tudo estivesse sendo puxado para dentro desse vazio. "Clara!" Lucas gritou, e Clara percebeu que a fissura estava se expandindo. O tempo parou de certa forma, e então, como um eco distante, uma figura surgiu do abismo, uma sombra se contorcendo no fundo da luz pulsante. Era outra mulher, claramente conhecida, mas não como antes. Era a mãe delas, a mulher que sempre a protegia, agora em uma forma distorcida, como se o passado estivesse se manifestando de forma física. "Mãe!" Clara gritou, um desespero tomando conta dela. Mas a mulher parecia diferente. Seus olhos não tinham a mesma luz que antes. "Você não deveria estar aqui." Foi um grito, mas não apenas de choque. Era uma súplica. "Clara, escute-me!" A mãe gritou, sua voz cortando através do caos. "O que você precisa saber vai mudar tudo." As chamas dançavam ao redor, mas Clara estava fixada naquela imagem, em cada palavra. Lucas estava a seu lado, e o medo dele a empurrou para mais perto. "Ela está mentindo, Clara." Matilde interrompeu, sua voz subitamente intensa, como um trovão. "A verdade dela vai fazer você perder tudo." As palavras dispararam à frente, como uma faca. Clara piscou, lutando para unir as peças daquele quebra-cabeça. A mãe deu um passo à frente. Algo no ar mudava. "Matilde nunca foi quem você pensou." A revelação explodiu, como um explosivo dentro dela. Clara olhou para Matilde com olhos de pura incredulidade. "O que você quer dizer?" Uma risada gutural ecoou da sombra que emergia do abismo. "Ela não é sua amiga, Clara," a mãe chamou. "Ela é a razão pela qual sua vida nunca teve paz." O choque fez Clara hesitar, seu coração batendo em um ritmo frenético. Lucas a segurava, mas tudo parecia distante. "Você não pode acreditar nela," Matilde gritou, mas a voz dela estava fraca, como se a confiança estivesse se desmanchando. A intensidade da situação pesava no ar, e cada respiração de Clara parecia ser mais difícil. "Sim, ela fez acordos, mas não como você pensa." Então, em um movimento que cortou o coração,
Clara ergueu o anel em sua mão. Matilde, que tipo de acordos? O ambiente ao redor delas explodiu em silêncio simples, cada palavra pairando no ar como um eco distante. E então, a revelação chocante. Eu sou sua mãe verdadeira, Clara. Você foi trocada. A voz de Matilde era quase um sussurro, mas atingiu Clara como um raio. A mulher que você conhece é um engano, um disfarce. O mundo ao redor se desfez e o chão começou a ceder sob seus pés. Uma onda de pavor varreu Clara. Ela mal conseguia processar o que acabara de ouvir, o que significava para tudo o que conhecia. A fissura atrás de Matilde se expandiu, parecendo um portal para algo muito além, e Clara sabia que precisava decidir. O peso da verdade caía sobre seus ombros e o desespero a consumia. O que era real? O que verdadeiramente escolheu? Eles estavam no limite, e antes que pudesse formular uma resposta, a cidade em chamas, a essência dos Bandeira, tudo parecia desencadear uma tempestade de consequências. As chamas dançavam como demônios, rindo de suas impotências. E a pergunta final pairava no ar. Clara, o que você realmente sabe sobre quem você é? Isso mudaria tudo. E já estava prestes a acontecer. Clara estava paralisada. O anel brilhava em sua mão, e o caos ao seu redor parecia um pesadelo. O calor das chamas misturava-se ao frio da dúvida que consumia a sua mente. Lucas a puxava, desesperado, mas as palavras de Matilde ecoavam em sua cabeça. Você é a herdeira. Mas o que isso significava? O que a mãe realmente fizera? Os olhares da multidão ao redor se voltavam para elas. Os murmúrios aumentavam e o pânico estava prestes a se transformar em desespero total. Clara olhou para Lucas, que também estava tomado pela incredulidade. O que mais poderia estar acontecendo ali? Então, no meio da confusão e dos gritos ensurdecedores, o chão tremeu violentamente e uma fissura se abriu bem à frente deles. Clara quase caiu para trás com a força do impacto. Mas algo mais ocorreu. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. Em um instante, uma silhueta apagada emergiu. Da escuridão da fissura, sua forma distorcida e sombrio envolta em sombras. Clara, uma voz emergiu, abafada e arrastada, como se as paredes ao redor chorassem. Clara virou-se lentamente. O coração disparado dentro dela parecia gritar, e então a figura das sombras começou a tomar forma. Era uma mulher, com um semblante familiar, mas ao mesmo tempo inquietante. Não, não pode ser. Clara sussurrou. A dor ao ver a figura a invadiu como um golpe. Mãe? Era seu rosto. Sim, mas havia algo oculto nos olhos que feriam. Simultaneamente, outra explosão estourou, levando um pedaço do chão, e a mulher se transformou em uma corrente de luz pulsante. Clara se sentiu atordoada. Mãe, o que está acontecendo? A mulher, agora, com um olhar vazio e profundo, revelou uma expressão de tristeza. Clara, sempre houve segredos entre nós. A verdade é que você não é quem pensa ser. O que estou prestes a lhe dizer pode mudar tudo. O choque passou como uma onda de frio. Lucas olhou para ela. Seu rosto pálido refletia a incredulidade. Como assim? Que segredos? O que a Matilde realmente disse? Enquanto você crescer sob essas mentiras, algo mais sombrio se desenvolvia nas sombras. A conexão com os Bandeira não é apenas um acaso relacionado à corrupção. É uma conexão de sangue. Você é a chave, Clara. O legado está dentro de você. A voz dela ecoou com gravidade. E naquele momento, tudo desmoronou. O chão, sob os pés deles, começou a tremer. E rapidamente uma luz intensa brotou do abismo. Clara sentiu uma onda de energia. Algo poderoso e primitivo,
como se a cidade estivesse respirando. As pessoas gritaram, enquanto uma corrente de energia arremessava tudo em seu caminho. Clara, tenha cuidado! Lucas gritou, mas ela estava presa naquela revelação. Ela não era apenas uma professora de história. Era parte de uma linhagem anciã que já havia traçado seu destino. O pânico e a excitação combatiam dentro dela. A verdade que sua mãe escondia pulsava em suas veias. Mas antes que pudesse pensar no peso de tudo isso, um raio rasgou o céu. A luz iluminou a cidade em chamas, e um grito atroz cortou o ar, não vindo de Matilde ou da multidão. Clara percebeu que era um grito familiar da própria mãe. Não! Não! Um lamento ecoou enquanto um novo poder começou a se elevar, uma força antiga que fazia os próprios elementos se contorcerem. Clara estava dividida. Sua mente gritava para correr, mas seu coração a pendia ali, diante da verdade mais dolorosa que poderia enfrentar. E então, com um último golpe, algo dentro da fissura se partiu. Um relampejar intenso saiu do espaço e a onda de luz tomou conta de tudo ao redor. No instante seguinte, Clara sentiu um puxão, como se estivesse sendo arrastada para dentro daquela energia. Sua mãe a olhava com uma mistura de amor e desespero, mas havia uma faísca em seus olhos que Clara nunca esqueceria. Saiba que você não está sozinha. Você tem poder. E enquanto a escuridão começava a consumir tudo, a dor e a verdade eram tudo o que restava. O que Clara realmente era. O que essa conexão significava para ela. E qual o verdadeiro papel de Matilde nessa história. Tudo parecia prestes a desmoronar nesse abismo de mudanças e revelações. Mas uma certeza florescia em meio ao medo. Ela precisaria descobrir a verdade, não importa o custo. Clara estava paralisada. O anel brilhava em sua mão e o caos ao redor parecia um pesadelo. O calor das chamas misturava-se ao frio da dúvida que consumia sua mente. Lucas a puxava. Desesperado, mas as palavras de Matilde ecoavam em sua cabeça. Você é a herdeira. Mas o que isso significava? O que a mãe realmente fizera? Clara, vamos! Gritou Lucas, o desespero em sua voz a fazendo balançar de volta para a realidade. Uma explosão próxima a fez estremecer, e por um instante, o mundo à sua volta se desfez em flashes de luz e som. Clara olhou para a fissura no chão, onde o brilho a fascinava e a aterrorizava ao mesmo tempo. Então, de repente, o tempo pareceu parar. A figura de sua mãe, naquela forma distorcida, olhou diretamente para Clara. Você precisa compreender. Há muito que revelará tudo. Sua voz vibrava com uma urgência quase palpável, enquanto Clara tentava processar a enormidade das implicações. Mas antes que pudesse responder, uma energia pulsante começou a girar ao redor delas, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. Clara sentiu um puxão súbito em seu interior, e a cidade em chamas parecia se aproximar a cada segundo. E quando a luz deu lugar a uma escuridão densa, algo explodiu do abismo. Uma figura emergiu com uma velocidade aterrorizante, cercada por sombras se contorcendo. Clara não podia acreditar no que via. Era um homem, mas não qualquer homem. Era um dos Bandeira, aquele que sua mãe sempre mencionou em histórias como uma figura de poder na cidade. Elias, o nome escapuliu de seus lábios em um sussurro. O que você está fazendo aqui? O rosto dele tinha uma expressão sombria, como se houvesse conspirado em segredos mais profundos do que Clara poderia imaginar. Você realmente não sabe. Não sabe que pode ser mais poderosa do que imagina? Disse ele, sua voz cheia de uma confiança maligna. Pare de brincar, Elias. Você não entende as consequências. Matilde gritou, tentando interromper, mas suas palavras foram perdidas no eco do abismo. Elias então se virou, e a atmosfera ao redor deles pareceu interromper a realidade.
A verdade sobre os Bandeira é muito mais complexa e direta do que todos vocês pensam. Clara não é só a herdeira. Você é a próxima guardiã. E juntos precisamos de você. As palavras dele penetraram como facas. E Clara sussurrou. O que você quer dizer com isso? Mas Lucas estava cada vez mais alarmado. Clara, vamos embora, agora. Ele tentava puxar ela, mas parecia que as palavras de Elias aprendiam mais que correntes. Detenha-me. Elias continuou, movendo-se em direção a Clara. Você possui um poder que os nossos inimigos desejam. Não é só sobre a corrupção da cidade. Isso vai além, Clara. Sua mãe fez um juramento de sangue. As palavras reverberaram em seu peito. Um juramento? A ideia parecia insuportável. A conexão dela não era apenas crime, não era apenas escândalo. Era um pacto, uma conexão que alterava todas as interações que ela teve até aqui. Olhou para sua mãe, que agora estava mais frágil. E pálida. Você está mentindo, Clara gritou, mas no fundo uma parte dela sentia que cada palavra poderia ser verdade. Então, sem aviso, o chão sob os pés dela se abriu ainda mais, e uma lufada de ar frio a cercou. Uma nova onda de som cortou o caos, e antes que pudesse compreender, algo mais se mostrava. Uma sombra negra começou a se erguer do abismo, uma forma colossal que não estava ali antes. Era como se uma porta que nunca deveria ser aberta estivesse sendo rasgada. Clara! Lucas gritou novamente, sua voz carregando tanto medo. E Clara decidiu. Ela não estava sozinha. Se a verdade é que uma conexão antiga agora dividia sua vida, ela precisava de resposta. Ela ergueu o anel. O que quer que fosse amanhecer neste fogaréu de sombras, ela enfrentaria. Mas ao fazer isso, um grito rasgou o ar, penetrando a escuridão. E ele não era de Elias ou Matilde, mas da própria cidade. E naquela fração de segundo, Clara percebeu que tudo estava prestes a mudar. As mentiras se desvelariam e as verdadeiras alianças se revelariam. Um novo mundo estava à beira de se desvendar, e as consequências afetariam não apenas a essência do que ela era, mas todos ao seu redor. O que vem a seguir? Clara se perguntou enquanto uma onda de luz emanava do anel. E as sombras dançavam, ameaçando consumir tudo. A luz emanava do anel, uma explosão de energia que cortava a escuridão ao redor como uma lâmina. Clara sentiu uma onda de poder fluir por suas veias, como se o passado e o presente tivessem se fundido no agora. O abismo se expandia, as sombras se contorcendo ao seu redor em um espetáculo de terror e fascínio. Clara, ouça! Matilde gritou, sua voz lutando contra o estrondo do caos. Eles não vão parar até que você tome uma decisão. Você é a única que pode mudar o curso desta história. As palavras de Matilde eram uma promessa e uma ameaça. Clara sentiu seu coração pulsar violentamente no peito, tentando entender seu papel nesse jogo sombrio. E se tudo que sua mãe dissera fosse verdade? E se os Bandeira realmente a quisessem? Não escute ela. Elias se intrometeu, os olhos cheios de uma determinação gélida. Matilde está manipulando você para sua própria vantagem. A verdade está em suas mãos, Clara. Quase sem pensar, Clara ergueu o anel novamente, que brilhou intensamente. A luz conquistou os espaços escuros, iluminando os rostos aterrorizados das pessoas ao redor. Lucas estava ao seu lado, seus olhos refletindo tanto medo quanto preocupação. Clara, você precisa tomar uma decisão, ele implorou, a voz dele tremendo, e suas palavras ecoaram na mente dela, cada segundo se arrastando em uma agonizante espera. O que se passava nessa mente dividida? Então, sem aviso, Clara gritou, chega! A sala caiu em silêncio. As sombras ficaram paradas e todos. Os olhos se voltaram para ela. Se isso tudo é verdade, então que venha a verdade. Eu não posso mais viver na escuridão. A fissura lançou faíscas. O ar mudava e a energia parecia concentrar-se em Clara. Algo dentro dela despertou. Uma onda de calor percorreu suas entranhas e ela se viu absorvendo tudo: a dor, o medo, a luta e a esperança. Eu escolho confrontar a verdade. A voz dela reverberou como um trovão. Minha mãe me preparou para isso. Essa cidade precisa de luz, não de mais sombras.
Instantaneamente, uma onda de luz formou-se ao seu redor, e como um redemoinho, tudo começou a se rearranjar. As chamas da cidade foram extintas, os gritos transformaram-se em sussurros de alívio. Uma energia pura emanava do anel, envolvendo os presentes em uma aura de salvação. Elias, em um último suspiro, tentou se opor. Você não sabe o que está fazendo. Mas Clara apenas sorriu, confiante. Agora eu sei. É hora de descobrir quem realmente sou. E naquele momento, a luz tomou o controle. Foi como um sonho. Toda a tensão se dissipou, e Clara viu todos os medos e anseios se desfazerem na bruma. Ela se sentiu livre, como se as correntes da tradição e da maldição se rompem. Os habitantes estavam perplexos. Clara olhou para Lucas, que a abraçou, a alegria nascendo em seus rostos. Ao olhar para Matilde, Clara percebeu que as sombras já não eram mais um mistério. As verdades haviam surgido como a luz do sol após a tempestade. Clara, você fez o que era certo, Matilde murmurou, e houve um entendimento silencioso entre elas. Você é mais forte do que pensava. Agora a cidade pode ter uma nova chance. Os Bandeira permaneciam, mas agora eram menos poderosos. Clara sabia que a verdadeira luta estava apenas começando, mas ela tinha ao seu lado seu irmão e todos aqueles que lutam pela verdade. Enquanto caminhavam, Clara sorriu, satisfeita. O futuro era incerto, mas agora ela estava pronta para enfrentá-lo. A lufada de vento trouxe promessas de mudança e novas histórias a serem escritas. E assim, Clara sentiu que tudo tinha mudado e que o que viria a seguir seria a descoberta de quem ela realmente era. O eco de novas lutas e vitórias a aguardavam. E você, que está aqui no final dessa jornada, não esqueça do que viu. A batalha pela verdade começa agora. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final espetacular. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer parte da nossa comunidade. Só os verdadeiros fãs entenderão a importância de apoiar este canal com suas ações.